Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo vou falar sobre caducidade. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No vídeo anterior nós vimos os conceitos de revogação, repristinação, vigência e vacância. Pois bem, de acordo com o vídeo anterior, nós vimos que existe o princípio da continuidade das leis, ou seja, uma vez que a lei tenha sido publicada e comece a produzir os seus efeitos, somente depois da revogação por uma outra lei é que ela deixa de produzir os seus efeitos. E enquanto isto não acontecer, a lei continua normalmente no sistema, com a sua plena vigência. Mas o que seria a situação de caducidade? É a superveniência de um fato, de uma situação prevista na própria lei, que vai retirar os seus efeitos sem que ocorra necessariamente a sua revogação por uma outra lei. Essa caducidade, ou ela vai estar ligada a uma questão temporal ou uma questão fática. Vejam, existem as leis temporárias. São aquelas leis que já trazem, no seu contexto, o seu prazo de validade. Uma lei que vai perdurar por 3 meses, por 6 meses, ela já tem o início e o fim da sua vigência. Portanto, chegando ao termo final da vigência, eu não vou precisar que esta lei seja revogada. Por quê? Porque ela já perdeu os seus efeitos. Esse seria o primeiro exemplo. Mas eu também posso ter uma caducidade relacionada a um fator fático, um elemento fático. Exemplo, uma lei que foi editada numa situação de emergência, fazendo menção à situação emergencial. Então, diante de uma catástrofe, de uma enchente, eu vou ter a menção da necessidade de regulação das relações jurídicas em função daquela catástrofe, de modo que, não existindo mais a situação emergencial, não estando presente mais aquela catástrofe que a lei mencionou, esta lei ela vai o quê? Perder os seus efeitos sem que haja uma revogação por uma lei posterior. Então esse seria o segundo exemplo de caducidade. O cuidado que você tem que ter é não relacionar caducidade com costume negativo. Ou seja, quando a sociedade deliberadamente resolve não cumprir a lei. É o costume contra legem, o costume contra a lei. Então será que esse costume contra a lei, esse desrespeito coletivo da sociedade faria com que a lei perdesse os seus efeitos? Ou seja, se a maioria da sociedade resolver não cumprir a lei, essa lei estaria, entre aspas, revogada? E a resposta é não. Exemplo disso são locais onde, por exemplo, as pessoas resolvem andar de motocicleta sem capacete. E, de uma certa forma, se verifica que este hábito de não usar capacete é praticamente generalizado. Então, essas pessoas elas estão deliberadamente descumprindo a norma de trânsito. E a pergunta é, a lei de trânsito deixou de ter eficácia naquele lugar? Ela deixou de produzir efeitos naquele local? E a resposta é não. Não houve revogação da lei de trânsito. Então ela continua plenamente vigente naquele local, mesmo que as pessoas tenham o costume de não cumprir essa regra legal. Portanto, neste exemplo, em que eu estou descrevendo um costume contra a legem, esse costume não significa o quê? Caducidade. A norma continua em plena vigência. É isso.